Olá mais uma vez, meu nome é Daniel Moraes, sou arquiteto e hoje a gente vai, na nossa sequência de vídeos, dar uma olhadinha na extração de dados do AutoCAD, uma modalidade um pouquinho mais sofisticada, mas bem poderosa, onde a gente vai fazer uma quantificação de blocos que estão no desenho, vinculando a uma tabela do Excel para obter então esse tipo de planilha, que é uma planilha com os elementos, quantidade, valores unitários e o valor total. Vamos lá então. Esta é a carinha da tabela que a gente quer extrair. Ela vai ficar dinâmica, ou seja, se nós alterarmos os elementos, no caso aqui são móveis, são blocos de mobiliário, basta nós então darmos um update na planilha e os valores vão se alterar. Então a gente não precisa digitar nada numa planilha do Excel, não temos que fazer nada, ela vai ficar vinculada ao desenho. A primeira coisa que a gente precisa ver então aqui é como que foram montados esses blocos. Então isso aqui vai valer para essa estrutura de blocos. Pode ser que a gente tenha uma outra, aí tem que pensar uma outra forma de estruturar os dados. Esses blocos aqui, no caso, eles foram criados como blocos dinâmicos e eles têm visibilidades diferentes, ou seja, estados de visibilidade diferentes. Esse aqui, por exemplo, é uma longarina. E se nós alterarmos aqui, ele vai modificando o móvel que a gente está querendo. Ou seja, são vários blocos num só. Se você não conhece muito bem blocos dinâmicos, dá uma pesquisadinha no YouTube aí para aprender, porque é um recurso muito legal. Então, todos esses blocos que nós temos aqui nestas duas plantas têm esta conformação. Todos são com blocos dinâmicos com o parâmetro visibilidade, que é esse aqui. Ou seja, um bloco de uma mesa, por exemplo, tem várias mesas dentro. Aqui, por exemplo, ó, esta mesa aqui, que é uma mesa com código MT1600, se nós clicarmos aqui, tem mais umas 15 mesas diferentes. Muito bem. Por que é importante isso? Porque nós vamos pedir para o AutoCAD vincular, ou seja, cruzar os dados dessa descrição aqui, que é o estado de visibilidade do bloco, com uma tabela do Excel. Por que isso? Porque na tabela do Excel, que é essa aqui, ó, nós temos uma coluna de código e uma coluna de valor, que no caso é o valor unitário daqueles móveis. Esse código é exatamente o nome daquele estado de visibilidade. Então, se a gente clica aqui, de novo aqui, ó, esses nomes aqui, eles têm que bater com esses nomes aqui da tabela código. Nós vamos fazer então o AutoCAD cruzar esses dados, fazer fechar e ler o dado valor. Nessa extração a gente vai usar só valor, mas nós poderíamos ter quantas colunas quiséssemos aqui para incluir mais informações vinculadas a esses blocos, certo? Então vamos lá. Outra coisa interessante também é que todos esses blocos, eles, para efeito de seleção de organização, eles têm um prefixo. Então vocês vão ver aqui, por exemplo, ó, selecionei as poltronas aqui. Isso aqui é um bloco que tem várias poltronas diferentes. Eles têm o prefixo MOB. Vocês vão ver por que a gente faz isso. Então todos os blocos são MOB. De mobiliário são MOB. Isso vai nos ajudar a selecioná-los de maneira maciça. Vamos lá então. Vamos então gerar essa planilha. Como é que a gente faz? Vamos aqui no menu Ribbon Annotate. No Tables, aqui está fechadinho por causa da resolução do monitor. No seu monitor pode estar aparecendo todos esses ícones direto. Vamos aqui em Extract Data, extrair dados. Nessa caixinha vamos criar uma nova extração. Next. Ah, faltou uma coisa, gente. Antes disso, nós temos que criar um link. Dizer para o AutoCAD que ele tem um link guardado com a nossa planilha do Excel. Essa planilha está aqui, ó, no nosso caso aqui na área de trabalho, certo? O que nós vamos fazer primeiro? Annotate, Tables, Link Data. Muito bem. Então vamos lá. Criar novo link do Excel. Vamos botar o nome aqui, preço, tá? Preco. Ok. Abre essa caixinha de diálogo. Nós vamos então apontar o arquivo.
tá aqui, ó, esse arquivo aqui, ó. Muito bem. Esses valores aqui, ele vai perguntar o seguinte, se é para a gente linkar toda a planilha ou uma faixa de dados, né, um named range, uma faixa nomeada. Lá, pro AutoCAD ler mais rápido, eu já salvei aqui. Eu salvei essa faixa de dados aqui, ó. Porque daí não vai procurar em toda a planilha, certo? Isso tem um nome. Então eu vou dizer para ele, linkar com um nome, ó, tá guardado lá, ó, é valor o nome, certo? Beleza. Então dou OK. A princípio essa não aconteceu nada, né? Mas aconteceu, tá? Tá guardado ali. OK. Agora sim. Vamos criar a tabela. Então, tables, extract data, criar nova extração. Vou deixar aqui na nossa área de trabalho, vou botar um nome. Isso aqui é um arquivinho que ele vai criar para guardar os parâmetros de extração de dados. Não dá para apagar, tá? Deixar guardado. Save. Aqui a gente pode apontar vários arquivos onde ele vai buscar isso. Ou seja, nós poderíamos fazer uma planilha onde o AutoCAD vai capturar dados, buscar dados de vários arquivos separados, que é uma coisa bem poderosa. No nosso caso não precisamos disso, então a gente vai usar o que? Current Drawing, que é o desenho corrente, tá? Nos settings aqui vamos só desmarcar para ele não extrair objetos de Xrefs, vocês vão ver por quê. Vamos para o Next. OK. Aqui nessa tabelona ele está mostrando todos os tipos de objetos, então vamos dar uma filtrada. Só bloco, certo? Vamos desselecionar tudo, uncheck all. E agora sim, ó, lembram do mob? Os blocos sempre com mob? Tá ali, ó. Fica fácil de selecionar porque eles ficam agrupados em ordem alfabética. Então eu vou selecionar isso aqui até o final. Mob, terminal, plano bioma, tá aqui, ó. Marquei todos ao mesmo tempo, certo? Olha lá, ó. Beleza. Next. Ele pede mais alguma propriedade, senão ele não deixa fazer. Então nós vamos pegar qual propriedade que nós queremos vincular. Nós vamos procurar fazer tudo fechar pela propriedade dinâmica do bloco. Então eu vou aqui, ó, Dynamic Block. Ó, é a descrição nesse caso, tá vendo aqui, ó? Foi o jeito que eu construí o bloco. Ao invés de botar Visibility, que é o padrão do AutoCAD, eu renomeei por descrição. Então, descrição. Todos aqueles blocos vêm daqui, ó, nesse nome descrição, a visibilidade. Next. Mais uma caixinha de diálogo. Tá aqui, ó. Então, olha que nós já temos aqui o nome do bloco. Vamos mudar aqui a ordem, dá para mudar a ordem. A descrição do bloco. Então, observem que interessante uma coisa, por exemplo, ó, o bloco mesas, mob mesas, o nome dele é um só, mas ele tem vários dentro dele. Então, por exemplo, ó, do bloco mesas tem MR1200, MR1600, tá? Por enquanto, o AutoCAD só pegou os blocos e contou, certo? Então, como é que eu vou colocar mais uma coluna? Nós queremos colocar essa coluna aqui, ó, valor, e depois criar uma coluna somando isso. Então, vamos lá. Agora que eu vou fazer a mágica acontecer aqui, a gente vai linkar a um dado externo. Então a gente vai aqui, ó, esse botãozinho, Link External Data, clicamos aqui. Aqui, ó, o AutoCAD pergunta para escolher a fonte de dado externa. Lembra que a gente criou o link, tá ali, ó, preço, tá aqui, ó. Espera um pouquinho, o AutoCAD vai ler. Ó, tá ali. Então olha lá, ó, aqui que a gente vai pedir para ele. Qual é a coluna do desenho que ele vai ler para fazer a vinculação? É essa aqui, ó, descrição, certo? A descrição tem que bater com um código no Excel. Então vamos lá, ó, descrição. E aqui ele pergunta, a coluna de dados externa. Eu vou bater então a descrição com a coluna código, que é essa aqui, ó, código, certo? Que observar bem, pode ter outro nome, ok? E aqui ele está perguntando, ó, qual é as colunas adicionais que nós vamos buscar do Excel e botar aqui? Só o valor, certo? Eu não quero botar isso aqui de novo, vai ficar duas vezes a descrição. Então é só valor.
certo? Vamos dar o OK. Ó, já apareceu ali, ó. Ah, uma coisa interessante, ó. Vamos fazer de novo aqui para mostrar para vocês uma coisa. Vou fazer de novo aqui, ó. Link, ah, tem esse botãozinho, ó. Check Match. O que é isso? Ele vai comparar os dados de uma coluna com a outra e tem que bater e não pode ser duplicado. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai comparar o nome com isso aqui, ó. Tem que ter sempre uma correspondência. Se não tiver, ele vai avisar e a gente vai ter que ou mudar o nome do bloco ou ir na tabela do Excel, tá? Aqui, ó, vou até botar, ó, check match, ó, ele verificou, ó, o pareamento de chave foi bem sucedido, ok, dei ok, muito bem, olha lá, ó, olha que beleza, descrição, count e valor. Então agora eu posso renomear isso aqui, ó, quantidade, né, isso aqui para nós é o que? É valor unitário. Poderia até escrever lá no Excel direto, mas não tá. Unitário. Aí me pouparia de digitar aqui. Ok. Aqui é o nome, vocês vão ver que nós não precisamos do nome mais. Então aqui, ó, Show Name Column. Isso aqui é o nome do bloco, né? Não interessa isso aqui. Então, ó, vou ocultar. Valor unitário. Muito bem. Outra coisa importante é o seguinte. Na planilha do Excel, o formato não pode ser vírgula. Tem que estar, o formato decimal tem que ser em ponto. Por algum motivo eu não sei qual, o AutoCAD não se acha se botar vírgula. Então tem que ser ponto, tá? Não pode ser 387,87, senão ele não se acha. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Todos os valores, ó, por exemplo, ali, vamos ver esse bloco aqui, ó, CHMR 57,85, vamos ver se está certo. Ali, ó, CHMR 57,85, tá certinho. E foi isso que ele fez. Tem vários valores que não tem nada, então ele não colocou na planilha do AutoCAD. Ó, por exemplo, vários valores não tem, é zero. Mas por enquanto eu só tenho valor unitário. Eu tenho que criar uma coluna de valor total, que ele vai multiplicar a quantidade pelo total, certo? Então vamos lá, botão da direita do mouse, inserir Formula Column, ou seja, coluna de fórmula. Vamos botar o nome aqui, ó, valor total. Qual é a fórmula? É fácil, aqui estão os campos, tá? O que eu quero? Quantidade vezes valor unitário, correto? Vamos mandar ele validar, ok. Dei ok e olha que maravilha, tá lá, ó, apareceu. Esse símbolo aqui quer dizer que é zero, não se preocupe que está tudo certo, tá? Vamos acertar agora também aqui a aproximação decimal, botão da direita, formato de dados, decimal, 2 depois da vírgula, já acertou. Ó, tudo beleza ali, ó. Ó, uma vez isso, uma vez isso, 4 vezes isso aqui, assim por diante. Falta só o somatório final. Como é que a gente faz? Botão da direita, aqui é Insert Totals Footer, ou seja, rodapé com totais. Aí eu posso escolher aqui, ó, somatório, máximo, mínimo, média, no nosso caso é soma. Tá lá, ó. Maravilha. Vamos no Next. Ele pergunta se tu quer inserir a extração numa tabela ou exportar para um arquivo externo. Poderia ser uma planilha do Excel, certo? Se precisar como Excel, a gente exporta como Excel. No caso, a gente vai deixar dentro do AutoCAD. Ele pede aqui um título, então vou botar aqui planilha de imobiliário, beleza, next, finish. Tá pensando aqui, olha lá, que coisa linda. Tá ali na sua tabela, ó. Todos os valores. Agora a gente pode, se quiser, formatar mais bonitinho, vem aqui, ó, seleciona a tabela, vai ali em cima, vou ver uma coisa aqui. É isso que eu quero isso aqui. Por
exemplo, ó, venho aqui, digo que é a justificativa middle left, ponho aqui um alinhamento aqui, ó, vai ficar bonitinho, ó, fazemos isso aqui, muito bem. Tá maravilhoso, mas o que é o legal disso aqui? O poderoso é a vinculação dinâmica. Então, por exemplo, vamos aqui pegar esse móvel que é o AAP e copiar esse cara aqui, ó. Copiar esse cara aqui várias vezes, certo? Vamos supor, a gente está mexendo lá no layout, eu posso trocar isso aqui, botar um outro. Posso vir aqui, botar um outro armário, enfim, tudo aqui, ok. Vamos ver então esse AAP, deve estar lá em cima, tá aqui, ó. Ele diz que tem 35 desses aqui, certo? Então, como é que eu faço? Cada vez que houver uma modificação, eu vou atualizar a planilha. Botão da direita do mouse. Então, observe quantos nós temos aqui, 35, certo? Vamos lá. Update Table Data Links. O AutoCAD fica pensando. Vamos observar ali. Olha ali que maravilha. AAP, 46 unidades e lá embaixo já está tudo certo. Tá? É isso aí. A gente pode depois usar isso aqui como padrão para outros. Aquele arquivinho que a gente criou fica aqui, ó, quantidade de imobiliário. Então, por exemplo, se nós quiséssemos criar um outro arquivo, tá? A gente começaria assim, ó, extract data, não precisaria ser novo, eu posso usar aqui, ó, usar uma extração prévia como template, e aí nós selecionaríamos esta. Entende? A gente já fez uma vez, não tem que fazer o trabalho de novo. E outra coisa importante, se nós estivermos só contando blocos que não tem essa situação de visibilidade, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. A visibilidade é interessante por quê? Porque nós selecionamos, por exemplo, no bloco mesas, não é isso lá? Se eu continuar criando, embutindo outros padrões de mesa aqui dentro, sempre vai funcionar a contagem, porque ele busca pela visibilidade. Se eu criar um bloco isolado, só mesa 2, ele não vai achar. Nós vamos ter que editar essa extração de dados, dá para editar e indicar mais um bloco. Então, tem que cuidar sempre a forma que a gente vai contar os blocos, tá? Se fossem blocos comuns, só com nome, nós simplesmente extrairíamos por nome, por nenhuma outra característica. Se tivermos que editar a extração de dado por algum momento, mudar uma fórmula, sei lá o que for, é edit, ó, editar uma extração de dados existentes. Clicaríamos na que foi criada e mudaríamos algum parâmetro. É só isso aí então. Qualquer dúvida, manda um e-mail aí para nós. Um abração.